Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias, muitas especulações, muitos jogadores aí podendo vir reforçar o Vasco. Vamos falar bastante do mercado da bola, cara. O Vasco querendo contratar até 20 jogadores para a próxima temporada. Vamos falar bastante dos nomes que estão sendo especulados e sondados pelo Vasco. O Vasco aí podendo contratar muitos jogadores. Para você não perder nada, fique até o final, o vídeo está imperdível. Vamos falar de vários jogadores de qualidade, meu amigo. Oscar, Alan, Caio Jorge, fica aí para você entender a situação de cada um deles e também jogadores que podem deixar o Vasco, hein, cara? Vamos falar do assunto aqui do Carlos Palácio. O Vasco topa vender o jogador, vamos saber aqui como que pode ser feita essa venda. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vasco, cara. Agora o Vasco fazendo uma grande reformulação no seu elenco, é muita notícia, é muita chegada de jogador, é muita saída de jogador e para você não perder nada, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todos os vídeos que a gente postar aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco definiu aí uma quantia que aceita vender o Carlos Palácio, o jogador que está na mira do Colo-Colo do Chile. Inclusive, o jogador já está no seu país, né? Não esconde o desejo de defender o seu clube do coração. Só que tem um porém, né? O jogador depende de uma liberação do Vasco e, claro, o Vasco não vai liberar o jogador de graça, quer receber pelo menos parte do dinheiro investido aí na contratação do jogador, né? O Vasco investiu cerca de 8 milhões de reais na contratação do Carlos Palácio e agora deseja negociar ele por 4 milhões de dólares, cara. Aproximadamente aí 20 milhões de reais tendo uma grande valorização e pode ser, quem sabe, o Colo-Colo demonstre sim o interesse em comprar o jogador. O Vasco aceite vender ele, claro, por esses 4 milhões de dólares, né? As informações aí que chegam são da imprensa chilena. O Colo-Colo tem um grande interesse na contratação do jogador, que é tido como uma grande joia lá no futebol chileno. Era da seleção do Chile, né? Após ele vir para o Vasco, ele não teve mais convocações e ele quer buscar lugar ao sol, né, cara? E pode ser, quem sabe, o jogador volte ao seu país para defender o maior clube, né, que é o Colo-Colo. Deixa nos comentários se você venderia o Carlos Palácio para o futebol chileno. O Vasco querendo uma boa grana e o Colo-Colo vai ter que desembolsar essa grana aí para comprar o jogador. Outro jogador que desperta interesse de outros clubes é o Gabriel Peck, né? O jogador vem sendo alvo de clubes portugueses e a permanência do jogador no Vasco ainda é uma dúvida. O jogador que foi muito mal nessa temporada, né? Nenhuma novidade, né, cara? O Gabriel Peck é um jogador esforçado, mas ele é fraco, cara. Não tem essa, mano. Não tem como a gente ficar defendendo jogador fraco. O torcedor vascaíno tem que parar de defender jogador fraco, velho. Pode ter amor pelo clube, pode dar a vida dentro de campo, mas ele não tem técnica, que é o principal, né? Não tem qualidade para vestir a camisa do Vasco. Eu emprestaria o Gabriel Peck para ver se ele conseguiria jogar mais em outro clube, para ver se ele voltava um pouco mais experiente. Talvez eu não desfazeria do jogador, porque talvez ele indo jogar em outro time ele se valorize e o Vasco possa fazer uma boa grana com a venda dele no futuro. Mas, na minha opinião, ele não tem bola para jogar a Série A com a camisa do Vasco. Deixe nos comentários o que você acha do interesse de clubes portugueses aí no Gabriel Peck. Informações trazidas pelo Lucas Pedrosa. Bom, e nem tudo são saídas, né, cara? O Vasco aí querendo se reforçar bastante para a próxima temporada e de acordo também com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco deseja contratar até 20 jogadores para a próxima temporada, a temporada de 2023. Irá fazer uma grande reformulação no elenco. Ele entrou em contato com uma pessoa bastante forte dentro do Vasco e ele disse que o Vasco vai contratar assim, um pacotão de reforço e já está sendo especulados vários nomes aqui no Vasco, né? De acordo com o próprio jornalista, né? O atacante Caio Jorge, que está na mira do Vasco, está vivendo uma situação bem difícil lá na Juventus, né? A chance dele voltar ao Brasil no momento é muito pequena. Primeiramente porque a Juventus não quer liberar o jogador e se for liberar deve ser para outro clube europeu. E vale ressaltar que alguns clubes europeus já consultaram aí o clube italiano para a liberação do jogador, né, de 20 anos apenas, né? A Juventus não estaria disposta a negociar o jogador novamente com o futebol brasileiro. Como eu disse, o desejo do clube é que ele permaneça na Europa para evoluir mais, né? Aqui no futebol brasileiro, né, o Vasco segue aí interessado em alguns jogadores, né, entre eles aí o lateral esquerdo Juninho Capixaba do Fortaleza, né, teve um nome bastante especulado ontem, inclusive o jogador tem uma ótima proposta de renovação de contrato com o Fortaleza,
levando em consideração um ótimo salário, luvas e muito mais, né? Porém, o Vasco entrou em contato aí e fez uma sondagem pelo jogador. Até o momento, o atleta ainda não decidiu o seu futuro, mas ele está no radar do Vasco e pode ser que seja aí, quem sabe, um reforço para a próxima temporada. Outro lateral esquerdo aí que pode vir para o Vasco é o lateral Júnior Hernandes do Tolima e da seleção da Colômbia. Ontem, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o lateral esquerdo de 23 anos, atualmente jogador do Tolima, teria sido oferecido ao Vasco. É um jogador que está sendo analisado aí pelo departamento de scout e futebol do nosso clube. O Vasco segue interessado aí em jogadores estrangeiros, né? E já prepara uma proposta para contratar o zagueiro Alexis Duarte do Cerro Porteño, jogador que é capitão do Cerro Porteño, é uma das grandes promessas do futebol paraguaio. Recentemente, o Atlético Paranaense demonstrou interesse no jogador e o clube paraguaio pediu cerca de 4 milhões, eu acredito que 4 milhões de dólares, né? Não foi divulgado aqui se foi em dólares ou reais, mas eu acredito que deve ser em torno de 4 milhões de dólares, por se tratar de um jogador muito promissor e ainda capitão da equipe, né? É um jogador interessante, pode ser que o Vasco insista nessa contratação. E por falar em Atlético Paranaense, né, o Vasco deseja também contratar jogadores do Furacão, mas ainda não fez proposta, né? O dirigente do Atlético teria negado que recebeu contato do Vasco pelo meio atacante Terans e também o zagueiro Pedro Henrique, que é um sonho antigo já do Vasco, né, e também do Paulo Brax, que desde a época que ele era dirigente do Internacional, tentou levar esse zagueiro para o Colorado, jogador que foi determinante na final da Libertadores, né, dando praticamente o título de bandeja à mulambada, mas é um jogador de qualidade, né, mesmo tendo 27 anos, se eu não me engano, é um jogador que agrada ao Vasco e com certeza chegaria com status de titular, né, vamos aguardar ver se o Vasco vai intensificar as conversas por esse jogador. O interesse existe sim, só que o Vasco parece que está aguardando o término do Campeonato Brasileiro e também a definição do treinador para contratar jogadores, né? E a princípio esses jogadores aqui no futebol brasileiro vêm chamando bastante a atenção do Vasco. Outro jogador aqui do Brasil que o Vasco estaria disputando com outros clubes é o atacante Wesley do Palmeiras. O Vasco teria entrado na briga com o Bahia, Red Bull Bragantino e Cruzeiro pela contratação do atacante do Palmeiras. Jogador que foi reserva aí durante essa temporada, mas é um jogador bom, né? Um jogador jovem e com certeza chegaria para compor o elenco do Vasco na próxima temporada. Como eu disse, o Vasco querendo montar um elenco mais encorpado, tendo aí sim um elenco para disputar Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ontem também surgiu informações de acordo com o canal Atenção Vascaínos que o Vasco mantém o interesse no atacante Marcinho do Kawasaki Frontale. No meio do ano a gente trouxe essa informação aqui, que o Vasco manifestou um forte interesse na contratação desse jogador, que é um dos destaques do clube japonês, e com certeza ele vem chamando a atenção das 777 Partners. O atleta de 27 anos já está há algum tempo jogando no futebol asiático, tem passagens pelo futebol chinês e atualmente está no futebol japonês, né? Aqui no Brasil ele tem passagens pelo Internacional e Fortaleza. Ele foi vendido na época do Fortaleza ao clube japonês por 5 milhões de dólares na época. Bom, e também surgem nomes de grandes jogadores, né? O volante Matheus Henrique do Sassuolo da Itália segue sendo observado pelo Vasco, né? O Vasco deseja, quem sabe, contratar esse jogador. Ele que foi revelado pelo Grêmio, né? Tem boas passagens pelo Grêmio e também foi jogador de seleção brasileira há algum tempo atrás. De acordo com o Lucas Pedrosa, o Vasco está observando de perto esse jogador e pode ser que faça uma proposta para contratar ele aí nos próximos dias, né? Um jogador que já está há algum tempo lá no futebol italiano e com certeza é um jogador que se encaixa no perfil procurado pela 777 Partners, jogador com experiência na Europa e jovem ainda, né? Pode ser, quem sabe, ele seja reforço do Vasco. Outro volante que surge aí é uma especulação, só que esse é meio que uma cavada, né? O Vasco ainda não demonstrou interesse na contratação dele, é o volante Alan, jogador que está atualmente jogando no Al Wahda dos Emirados Árabes, estaria disposto a ouvir uma proposta do Vasco aí para, quem sabe, retornar ao futebol brasileiro e voltar a jogar com a nossa camisa. Inclusive, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o jogador aceita reduzir o seu salário e está disposto a voltar ao Vasco. Vale ressaltar que ele foi contratado há poucos meses pelo Al Wahda, saindo do Everton da Inglaterra para o futebol dos Emirados Árabes. E hoje também pela manhã surgiu informações que o Vasco mantém interesse no meio atacante Oscar, jogador que está no futebol chinês, vem demonstrando desejo de retornar ao futebol brasileiro. Pode ser que o Vasco seja aí uma possibilidade. Vale ressaltar que o Vasco vai disputar ele com possivelmente o Flamengo, que também é outro clube que demonstra interesse nesse jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas possibilidades de todos esses reforços que o Vasco pode contratar. Além de todos esses reforços, o Vasco pode ganhar uma grana aí com a transferência do Evander para o Portland Timbers dos Estados Unidos. O jogador está a um passo de ir para o futebol da MLS. O Vasco pode receber um pouco mais de R$1,5 milhão por essa negociação, né? A transação gira em torno de 10 milhões de dólares e pelo Vasco ser o clube formador do atleta, tem direito aí naquela cláusula lá da FIFA, né?
Deixe nos comentários se você gostou desses nomes aí de todos esses jogadores, se você gostaria de ver algum deles ou todos vestindo a camisa do Vasco em 2023. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto e é nóis.